Senhores, se vocês têm mais de 60 anos e suas ereções se tornaram fracas, instáveis ou até mesmo desapareceram completamente, esta pode ser a mensagem mais importante que vocês ouvirão o ano todo. Porque a verdade é que seu desempenho não está apenas diminuindo com a idade, ele está sendo silenciosamente sufocado por algo que vocês podem resolver, não com comprimidos, não com cirurgia, mas com uma bebida simples, uma fórmula natural que vocês podem preparar em menos de 1 minuto, que envia sangue exatamente para onde é necessário e ajuda a restaurar o tipo de ereção firme que vocês não sentem há anos. Agora, se vocês não me conhecem, eu sou Mana Hidamiko. Passei mais de 3 décadas como especialista em saúde masculina, ajudando milhares de homens a recuperar sua força, sua confiança e sua intimidade sem medicamentos arriscados. E estou aqui para lhes dizer, seu corpo ainda funciona. Vocês só precisam dar a ele o suporte certo. Eis o que a maioria dos homens entende errado. Eles pensam que o problema é a baixa testosterona, mas o verdadeiro problema é a má circulação. E se o sangue não estiver chegando ao pênis de forma rápida e completa, não importa quanta testosterona você tenha, felizmente existe uma maneira natural de desbloquear o poder do seu próprio corpo, de aumentar o fluxo sanguíneo. E tudo começa com 4 ingredientes comuns que você provavelmente já tem na sua cozinha. Continue comigo porque em instantes vou explicar como preparar essa bebida de 1 minuto que está ajudando homens com mais de 60 anos a terem ereções mais firmes, melhor desempenho e um nível de confiança que eles achavam ter perdido para sempre. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma dica poderosa criada para ajudar você a se sentir forte, confiante e no controle novamente. E se esta mensagem te interessou, escreva 1 nos comentários. Se não, escreva 0 e me diga como posso tornar isso ainda mais útil para você. Muito bem, vamos ao primeiro ingrediente, aquele que forma a base de toda esta fórmula. Não é um comprimido, não é exótico e provavelmente você já passou por ele no supermercado sem perceber o poder que ele tem. Estou falando do Beets, o melhor estimulante circulatório da natureza. Tudo começa com um tubérculo improvável que desbloqueia o fluxo sanguíneo como nenhum outro. Anos atrás, um dos meus pacientes, Robert, um bombeiro aposentado de 66 anos, veio até mim frustrado e derrotado. Ele disse: "Doutor, eu ainda amo minha esposa. Eu ainda a quero, mas meu corpo simplesmente não responde como antes." Já ouvi essa história tantas vezes que perdi a conta, e eu sabia exatamente por onde começar. Não com pílulas, não com hormônios, mas com energia. Agora eu sei o que você deve estar pensando. Beterraba? Sério? Mas me escute, a beterraba é mais do que apenas um ingrediente para a salada. Ela é uma das ferramentas mais poderosas da natureza para homens mais velhos que desejam recuperar sua força onde mais importa. Rica em nitratos naturais, a beterraba ajuda o corpo a produzir óxido nítrico, uma molécula que relaxa e dilata os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue circule pelo sistema com mais facilidade. Quando o fluxo sanguíneo melhora, tudo muda. As ereções ficam mais firmes e confiáveis, os níveis de energia aumentam, até mesmo a clareza mental melhora, porque todo o corpo está sendo oxigenado da maneira correta. Robert experimentou a bebida à base de beterraba que vou mostrar a vocês. E em poucos dias, ele me disse que sentiu a diferença. Eu tinha mais energia, me sentia mais vivo. E sim, as coisas estavam funcionando melhor lá embaixo também. A beterraba também beneficia o coração, reduz a pressão arterial, combate a inflamação e ajuda a desintoxicar o fígado. Então não se trata apenas de sexo, trata-se de vitalidade, trata-se de recuperar o que o tempo e o estresse corroeram lentamente. Mas aqui está o segredo que a maioria dos homens desconhece: comer beterraba não é suficiente. É preciso combiná-la com um ingrediente simples que potencializa seu efeito e ajuda o corpo a absorver e ativar o óxido nítrico ainda mais rapidamente. Esta próxima versão transforma a bebida de eficaz em imbatível. Deixe-me mostrar qual é. Para liberar todo o poder da beterraba,
Você precisa de um ingrediente simples que faça tudo funcionar mais rápido, mais forte e mais profundamente. Esse ingrediente é o limão, mas não o limão açucarado que você encontra engarrafado na prateleira. Estou falando de limão fresco de verdade. E vou ser honesto com você. Quando recomendei isso pela primeira vez a alguns dos meus pacientes mais velhos, eles me olharam como se eu fosse louco. Limão? O que isso tem a ver com alguma coisa lá embaixo? Mas, depois que experimentaram, entenderam, sentiram a diferença. Robert também. Veja bem, o limão não é apenas um intensificador de sabor, é um amplificador biológico. Contém altos níveis de vitamina C, que desempenham um papel crucial na absorção e ativação dos nitratos da beterraba pelo organismo. Sem ela, você perde a oportunidade de obter os melhores resultados. Com ela, você potencializa o processo. O efeito do óxido nítrico se torna mais potente. Os vasos sanguíneos se dilatam mais. A circulação sanguínea flui mais rapidamente. E para um homem com mais de 60 anos, isso pode fazer toda a diferença entre uma resposta hesitante e uma ereção firme, confiante e duradoura. Mas não se trata apenas de fluxo sanguíneo. O limão também ajuda a reduzir a inflamação, auxilia na desintoxicação do fígado, melhora a hidratação e até mesmo eleva o humor, reduzindo os níveis de cortisol, o próprio hormônio que pode matar o desejo e o desempenho se não for controlado. É uma fruta pequena com um impacto enorme. Robert me disse que depois de alguns dias tomando a bebida, o efeito não se limitava ao quarto. Ele se sentia mais alerta e feliz. Sua esposa até comentou que a pele dele estava com uma aparência melhor. Essa é a beleza de fazer as coisas naturalmente. Os benefícios vão muito além do objetivo inicial. E por mais poderosa que a beterraba e o limão sejam juntos, existe um ingrediente que eleva isso a um nível completamente novo. Trata-se de uma raiz natural usada há séculos para promover a vitalidade masculina. Mas a ciência moderna finalmente comprovou o quão incrível ela realmente é. Ela não apenas melhora o fluxo sanguíneo, como também aumenta a testosterona e acalma o maior inimigo do desempenho, o estresse. Falaremos sobre isso a seguir. E essa opção natural que mencionei é o gengibre, um dos aliados mais poderosos, porém subestimados para qualquer homem acima de 60 anos que busca recuperar sua força e confiança. Ainda me lembro da primeira vez que apresentei o gengibre a um dos meus pacientes de longa data, Harold. Ele tinha 72 anos, era lúcido, cheio de vida, mas disse: "Doutor, minha motivação sumiu. Meu desempenho é irregular e, sinceramente, é constrangedor. Já tínhamos trabalhado na circulação com beterraba e limão, mas quando adicionamos gengibre à mistura, tudo mudou. O gengibre é muito mais do que um tempero de cozinha. É um poderoso aliado natural para os homens. Pesquisas modernas mostram que ele pode aumentar os níveis de testosterona em até 17%. E, em homens mais velhos, esse é frequentemente o impulso exato que o corpo precisa. Mas não se trata apenas de testosterona. O gengibre também aumenta o hormônio luteinizante, que ajuda o corpo a produzir sua própria testosterona de forma mais eficiente, de uma maneira que parece natural e estável. O que torna o gengibre especialmente poderoso para homens mais velhos é sua capacidade de reduzir o cortisol. O estresse é o assassino silencioso do desempenho. Ele obstrui os vasos sanguíneos, mata o desejo e rouba a própria confiança da qual a intimidade depende. O gengibre ajuda a reverter isso. Ele acalma o sistema nervoso, reduz a inflamação e ajuda o corpo a se manter em um estado relaxado e pronto. É aí que o desempenho real e duradouro aparece, não pela força, mas pelo fluir. Harold voltou semanas depois e disse: "Doutor, não sei como explicar. Simplesmente me sinto eu mesmo novamente." É isso que o gengibre faz. Ele não mascara o problema. Ele o cura pela raiz, literalmente. Agora, com beterraba para melhorar o fluxo sanguíneo, limão para a absorção e gengibre para despertar seus hormônios e silenciar o estresse, sua base está sólida. Mas há um porém. Há um aspecto que a maioria dos homens nunca considera. No entanto, pode ser justamente a razão pela qual seus resultados têm sido inconsistentes. Não se trata de um alimento ou vitamina,
É algo de que seu corpo depende todos os dias. E quando falta, o desempenho sofre silenciosamente. Deixe-me explicar o porquê. Mesmo com tudo isso, fluxo sanguíneo mais forte, melhor absorção e um suporte hormonal mais saudável, nada funciona como deveria se o seu corpo estiver carente de uma coisa: hidratação celular profunda. A maioria dos homens não percebe o quão perigosa pode ser até mesmo uma desidratação leve. Eu tinha um paciente, Leonard, de 69 anos, ativo, alerta, fazendo tudo certo, alimentando-se melhor, caminhando diariamente e até mesmo tomando suplementos. Mesmo assim, ele disse: doutor, eu simplesmente não me sinto com força total. Estou me esforçando, mas não há resposta. A primeira coisa que perguntei a ele foi: quanta água você está bebendo? Ele riu e admitiu: não o suficiente. Hidratação não parece empolgante, mas é absolutamente essencial. Quando você está minimamente desidratado, seu sangue engrossa, seus vasos sanguíneos se contraem, a circulação sanguínea diminui, e para um homem tentando ter um bom desempenho, isso é uma sabotagem silenciosa. Seus músculos não respondem tão rápido, sua energia diminui e as ereções se tornam inconsistentes quando acontecem. É por isso que recomendo substituir a água pura por algo mais potente, água de coco. É o hidratante perfeito da natureza, repleto de eletrólitos como potássio e magnésio, que seu corpo precisa para se manter em equilíbrio. A água de coco não só repõe os fluidos, como também relaxa os vasos sanguíneos, auxilia na transmissão saudável dos impulsos nervosos e mantém seu coração batendo forte. Tudo isso se traduz em uma melhor resposta física quando chega a hora. Leonard fez uma mudança simples, adicionando uma xícara de água de coco à sua bebida diária, e em poucos dias sua energia aumentou. Sua pele estava com uma aparência melhor. E sim, as coisas estavam funcionando novamente de forma mais natural e consistente. A verdade é que, sem a hidratação adequada, mesmo os melhores nutrientes não conseguem chegar onde precisam. Pense na água de coco como a linha de combustível, mantendo tudo em movimento, fluindo e fornecendo o suporte que seu corpo precisa para ter o melhor desempenho. Agora que já falamos sobre os 4 ingredientes poderosos, beterraba, limão, gengibre e água de coco, é hora de juntá-los. Vou mostrar exatamente como combiná-los em uma bebida simples e potente que você pode preparar em menos de 1 minuto. A seguir, a mágica acontece. Agora que você conhece o poder de cada ingrediente, vou mostrar como combiná-los para criar essa bebida incrível, uma bebida simples que pode mudar a sua vida e que você pode preparar em menos de 1 minuto. Quando compartilhei essa receita com um dos meus pacientes, Alan, de 74 anos, que estava se recuperando de alguns anos difíceis, ele não acreditou que algo tão simples pudesse fazer tanto, mas estava disposto a tentar. Ele disse: doutor, se é realmente tão fácil, não tenho nada a perder. E apenas 1 semana depois, com um grande sorriso no rosto, ele me disse: quem me dera ter conhecido isso há 10 anos. Veja exatamente como fazer. Pegue 2 beterrabas médias, descasque e pique-as. Adicione o suco de meio limão fresco. Corte cerca de 2,5 cm de gengibre fresco. Não use em pó, use o gengibre fresco. Em seguida, adicione 1 xícara de água de coco. Coloque tudo no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Se preferir uma textura mais líquida, você pode coar, mas alguns homens preferem mais espesso. A escolha é sua. O que mais importa é o frescor. Quanto mais próximo da natureza, melhor seu corpo responderá. Esta bebida foi criada para ser tomada de 30 a 60 minutos antes da intimidade ou atividade física. Mas o que surpreende a maioria dos homens é como eles se sentem mesmo horas depois. Mais alertas, mais centrados e mais conectados com sua energia e presença. Você não está forçando o seu corpo, você está o apoiando, e ele responde rapidamente quando recebe os recursos certos. Alan disse que sentiu uma onda de calor depois de beber. Não nervosismo, nada artificial, apenas se sentindo vivo novamente. Essa é a beleza desta fórmula. Ela não apenas ajuda você a ter um melhor desempenho, como também ajuda você a se sentir bem,
como você mesmo novamente. Agora você deve estar se perguntando o que acontece depois de beber, o que exatamente você pode esperar e em quanto tempo. Vamos falar sobre isso porque a resposta pode te surpreender. Então, o que realmente acontece depois de beber? Essa é a parte que a maioria dos homens nunca espera, mas uma vez que sentem, nunca mais voltam atrás. Quando Alan experimentou a bebida pela primeira vez, ele me ligou na manhã seguinte. Ele disse: "Não sei o que tem nessa coisa, mas não me sentia tão lúcido, tão firme, tão forte há anos." E ele não estava sozinho. Homens me dizem o tempo todo que os efeitos são perceptíveis e muitas vezes surpreendentemente rápidos. Geralmente, dentro de 30 a 60 minutos, você começa a sentir uma mudança sutil, uma sensação de calor no peito, nos braços ou na parte inferior do corpo. Um aumento discreto de energia. Não aquele tipo artificial e elétrico, mas algo mais concreto, mais real, como se seu corpo finalmente estivesse funcionando novamente. À medida que o fluxo sanguíneo melhora, tudo começa a funcionar melhor. As ereções ficam mais firmes, mais fáceis de manter. O tempo de resposta diminui. Você fica mais sintonizado com o toque, mais no controle de sincronia, mais conexão, não apenas... E eu entendi exatamente o que ele quis dizer, porque quando você passa a vida liderando, construindo, protegendo, é difícil quando de repente seu corpo não coopera como antes. É por isso que esta bebida é importante. Ela atua nos sistemas essenciais que o envelhecimento enfraquece lentamente. Circulação, hormônios, hidratação, inflamação, e dá ao seu corpo o suporte necessário para responder com força e clareza. Você não está forçando um resultado, você está desbloqueando algo que ainda está dentro de você, apenas esperando o sinal certo. E sim, isso tem a ver com intimidade, com compartilhar uma conexão real novamente, mas também tem a ver com andar de cabeça erguida, dormir melhor, sentir-se mais vivo na própria pele. Tem a ver com provar a si mesmo que a idade pode mudar as coisas, mas não precisa roubar o seu poder. Walter voltou depois de 2 semanas. Ele apertou minha mão com um sorriso e disse: "Você me devolveu algo que eu pensei ter perdido para sempre." E ele não estava falando apenas de ereções. Ele estava falando de si mesmo. Então, agora que você entende por que isso funciona e por que é importante, vamos juntar tudo. Porque a mensagem final que quero deixar para vocês pode mudar a forma como vocês enxergam a sua saúde, a sua confiança e o seu futuro a partir de hoje. E essa mensagem, senhores, é como uma simples bebida pode mudar, de forma silenciosa e poderosa, a maneira como vocês se sentem, se desempenham e vivem nesta fase da vida. Abordamos muitos assuntos juntos, desde o poder da beterraba para aumentar a circulação sanguínea, até os efeitos do limão na ativação do nitrato, fisicamente, mas também emocionalmente. É isso que torna este produto tão diferente de um comprimido. Você não está apenas buscando uma reação, você está reconquistando um estado de bem-estar. Mesmo fora do quarto, os homens relatam maior clareza mental, mais energia durante o dia, menos quedas de energia à tarde e um renovado senso de otimismo. Um paciente descreveu isso da melhor forma quando disse: "É como se meu corpo finalmente se lembrasse de como se apresentar novamente." Essas não são apenas mudanças físicas, são mudanças emocionais, porque quando seu corpo funciona, sua confiança retorna. Você anda de forma diferente, você se porta com segurança, e essa energia é contagiante. Sua parceira sente, você sente, e a vida volta a ser emocionante. Agora, tudo isso nos leva à pergunta final. Por que isso é tão importante para homens com mais de 60 anos? O que torna esta bebida não apenas útil, mas absolutamente essencial nesta fase da vida? Vamos terminar com chave de ouro, porque esta última parte resume tudo. Não se trata apenas de melhorar o desempenho, trata-se de restaurar algo mais profundo que todo homem com mais de 60 anos merece sentir novamente. Nessa fase da vida, a maioria dos homens não está apenas em busca de soluções rápidas. Você já passou por muita coisa para saber a diferença entre uma ilusão passageira e algo que realmente funciona.
É isso que torna esta bebida tão poderosa. Ela não apenas proporciona uma noite melhor, ela proporciona uma melhor autoestima. Lembro-me de conversar com Walter, um ex-fuzileiro naval de 70 anos, forte, orgulhoso, mas que carregava silenciosamente o peso da confiança perdida. Ele me disse: doutor, eu só quero me sentir homem de novo, como eu era antes, nem que seja para agradar os outros, só para mim.